O som seco do apito cortou o ar como uma lâmina. Encosta o carro agora. A luz vermelha e azul piscava com insistência no retrovisor, refletindo no painel de um SUV preto que ainda vinha rápido demais para aquela parte da rodovia. O motorista freou de forma brusca, resmungando algo entre dentes, e jogou o volante para a direita, parando no acostamento sob o céu alaranjado do fim de tarde brasileiro. Antes mesmo que a viatura parasse completamente atrás, a porta do motorista já se abria com força. "Isso é um absurdo", disse ele, batendo a porta com raiva. "Você tem noção do atraso que está causando?" A policial de trânsito desceu da viatura com passos firmes. Era jovem, talvez pouco mais de 30 anos, uniforme impecável, postura reta. O rosto mostrava cansaço de quem já tinha passado o dia inteiro sob sol e barulho, mas os olhos eram atentos, profissionais. "Boa tarde, senhor. O veículo estava acima da velocidade permitida nesse trecho. Documentos, por favor." O motorista soltou uma risada curta, cheia de desprezo. "Acima da velocidade? Você sabe com quem está falando?" Ele apontou o polegar por cima do ombro, na direção do carro. "Você tem ideia de quem está sentado aí atrás?" A policial manteve a voz calma. "Independentemente de quem esteja no veículo, o limite de velocidade é o mesmo para todos." Foi ali que o tom mudou. "Escuta aqui, garota", ele disse, dando um passo à frente, invadindo o espaço dela. "Esse carro não é qualquer carro. Aqui só tem gente importante. VIP. Pessoas que você vê na televisão. Não dá para resolver isso rápido e deixar a gente seguir?" Alguns carros começaram a diminuir a velocidade ao passar, curiosos com a cena. Um caminhoneiro buzinou ao longe. O vento quente trazia o cheiro de asfalto e poeira. Dentro do SUV, no banco de trás, 2 homens permaneciam em silêncio. Roberto Carlos estava de boné baixo, óculos escuros, o corpo inclinado levemente para frente. Ao lado dele, Ronaldo Fenômeno observava tudo pela janela entreaberta. Os dois se entreolharam por um segundo, sem dizer nada. Era uma situação desconfortável, mas não inédita. Ao longo da vida, haviam aprendido a evitar chamar atenção, especialmente em momentos como aquele. "Fica aí", murmurou Ronaldo Fenômeno, quase inaudível. "Quanto menos barulho, melhor." Roberto Carlos assentiu, mas não tirou os olhos da cena. Lá fora, a policial respirou fundo. "Senhor, peço que mantenha o respeito. Estou apenas cumprindo meu trabalho." "Documentos." O motorista cruzou os braços. "Respeito? Você devia ter respeito por quem movimenta esse país. Ficar multando o trabalhador na estrada é fácil, né? Quero ver fazer isso com bandido." A frase caiu pesada no ar. A policial sentiu o rosto esquentar, mas não perdeu a compostura. "Última vez, senhor. Documentos do veículo e sua habilitação." Ele bufou, caminhou até a porta do carro e começou a revirar o porta-luvas com gestos exagerados, reclamando alto, quase como se quisesse uma plateia. Sempre a mesma coisa. Gente pequena querendo se sentir importante por causa de uma farda. Foi naquele momento que Roberto Carlos sentiu algo se quebrar por dentro. Não era raiva. Era vergonha. Vergonha de ouvir aquelas palavras saindo da boca de alguém que trabalhava para ele. Vergonha de estar sentado ali, confortável, enquanto outra pessoa era humilhada usando, indiretamente, o nome e a imagem dele como escudo. Ele se lembrou, num lampejo rápido, da própria infância em Garça, das ruas simples, do pai acordando cedo, da mãe ensinando que respeito não dependia de dinheiro nem de fama. Aquilo tudo parecia muito distante agora, mas não esquecido. "Ele está passando dos limites", murmurou Roberto Carlos. Ronaldo Fenômeno suspirou. "Eu sei. Mas se a gente sair agora?" "Justamente por isso", interrompeu Roberto Carlos. "Porque se a gente não sair, parece que concorda." O motorista voltou até a policial com os documentos na mão, jogando-os quase com desdém. "Pronto. Agora vê se libera logo. Estamos atrasados para um compromisso importante." A policial pegou os documentos, começou a conferir com calma. Cada segundo parecia irritar ainda mais o motorista. "Olha, sinceramente", ele continuou, "você devia agradecer por a gente nem reclamar. Tem gente grande aqui dentro. Um telefonema e sua vida vira um inferno." Foi demais. A porta traseira do SUV se abriu. O barulho seco chamou a atenção imediata. A policial ergueu os olhos instintivamente. O motorista se virou, confuso. Roberto Carlos desceu primeiro. Tirou o boné, guardou no bolso, respirou fundo.
Em seguida, Ronaldo Fenômeno também saiu, ajeitando a jaqueta, olhando ao redor com expressão séria. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O vento soprou mais forte, levantando poeira do acostamento. Um carro que passava reduziu quase a ponto de parar quando o motorista reconheceu, boquiaberto, quem estava ali. A policial arregalou levemente os olhos. Não gritou. Não se exaltou. Apenas ficou em silêncio, surpresa, tentando manter o profissionalismo enquanto a ficha caía. Boa tarde, disse Roberto Carlos, com voz baixa, firme. Antes de qualquer coisa, nós queremos pedir desculpas. O motorista arregalou os olhos. Senhor Roberto Carlos, deixa que eu resolvo isso, disse ele rápido, nervoso, tentando se recompor. Não precisa se envolver. Roberto Carlos não olhou para ele. Olhou diretamente para a policial. Desculpa pelo atraso, pela velocidade e principalmente pelo comportamento dele. Isso não representa quem nós somos. Ronaldo Fenômeno deu um passo à frente. A senhora está apenas fazendo seu trabalho. E está certa. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era mais tensão agressiva. Era constrangimento. O motorista engoliu em seco. Mas isso é desnecessário, insistiu ele, rindo nervoso. A gente resolve isso fácil, não é? Ele piscou, num gesto que beirava a insinuação. A policial endireitou ainda mais os ombros. Senhor, vou pedir que se afaste. Agora quem fala comigo são os responsáveis pelo veículo. Roberto Carlos assentiu. Claro. A senhora pode proceder como manda a lei. O motorista ficou imóvel por um segundo, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ali, no meio da rodovia, sob o céu do Brasil que começava a escurecer, algo mudava de direção. Não apenas o destino daquele carro, mas o rumo de uma relação, de uma consciência. Roberto Carlos sentiu que aquela história estava só começando. O papel da prancheta fazia um som quase imperceptível a cada anotação da caneta da policial. Era um ruído simples, rotineiro, mas naquele acostamento parecia alto demais. Cada risco era um lembrete silencioso de que ali não havia palco, não havia arquibancada, não havia aplausos. Apenas a lei, nua e crua, diante de todos. O motorista permanecia alguns passos atrás, inquieto. Ele coçava o pescoço, ajeitava a camisa, olhava para os lados como se procurasse uma saída invisível. A presença de Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno fora do carro desmontara completamente o script que ele havia ensaiado durante anos. O de usar nomes grandes como escudo, como salvo-conduto para qualquer excesso. Senhora, ele tentou novamente, num tom agora mais baixo, quase suplicante. A gente pode resolver isso sem burocracia. Todo mundo sai ganhando. Antes que a policial respondesse, Roberto Carlos se virou lentamente. O olhar não era de raiva, mas de firmeza, o tipo de olhar que não grita, mas encerra qualquer conversa. Uma única palavra. Curta. Definitiva. O motorista abriu a boca para retrucar, mas não encontrou argumento. Ronaldo Fenômeno cruzou os braços, apoiando-se levemente na porta do carro, observando em silêncio. O peso daquela negativa não vinha do tom, mas de quem a dizia. A policial respirou fundo e continuou o procedimento. O veículo estava a 40 km acima do limite permitido nesse trecho, explicou, agora se dirigindo diretamente a Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Isso configura infração grave. A multa será aplicada conforme a legislação. Nós entendemos, respondeu Ronaldo Fenômeno. E assumimos. A policial levantou os olhos, surpresa não pela resposta, mas pela naturalidade com que ela foi dita. Ao longo dos anos, ela já tinha parado carros de empresários, políticos, filhos de gente influente. A reação quase sempre era a mesma: negação, ameaça velada, telefonemas. Aquilo era diferente. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, com cuidado. Claro, respondeu Roberto Carlos. Por que vocês decidiram descer? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Roberto Carlos olhou para o asfalto, depois para o horizonte, onde o sol já se escondia por trás das árvores. Por que ficar sentado lá dentro, em silêncio, enquanto alguém usa meu nome para humilhar outra pessoa? Isso também é uma forma de concordar, disse. E eu não concordo. A policial sentiu um nó discreto na garganta. Não era idolatria, não era emoção exagerada. Era reconhecimento. Reconhecimento de algo raro. Obrigada por isso, disse ela, quase num sussurro, mas alto o suficiente para ser ouvido. O
motorista soltou uma risada curta, nervosa. Vocês estão exagerando. Isso é só uma multa. Amanhã ninguém lembra disso. Ronaldo Fenômeno se virou para ele. Talvez você não lembre, respondeu. Mas quem é desrespeitado lembra. Sempre. O silêncio voltou a se impor. A policial terminou de preencher o auto de infração, destacou o papel e estendeu para Roberto Carlos. Preciso da assinatura aqui. Ele pegou a caneta sem hesitar e assinou. O gesto foi simples, quase banal, mas carregava um simbolismo que nenhum dos presentes ignorava. Pronto, disse ela. O senhor pode efetuar o pagamento dentro do prazo indicado. Faremos isso ainda hoje, respondeu Roberto Carlos. O motorista arregalou os olhos. Hoje? Mas, isso não precisa ser assim, não é? Roberto Carlos se aproximou dele, agora mais perto do que em qualquer outro momento desde que havia descido do carro. Precisa, sim, disse em tom baixo. Porque não é sobre dinheiro. É sobre caráter. A policial devolveu os documentos, fez um breve aceno com a cabeça. Podem seguir. E, ela hesitou por um segundo. Boa noite. Boa noite, responderam Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno quase ao mesmo tempo. Antes de entrar no carro, Ronaldo Fenômeno voltou-se para a policial. Continue assim, disse. O Brasil precisa de gente que faça o que é certo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Ela sentiu, sentindo o peito inflar de orgulho silencioso. O SUV voltou à estrada, agora dentro do limite permitido. O ronco do motor era mais contido, quase respeitoso. Dentro do carro, o clima havia mudado completamente. O motorista dirigia em silêncio, os olhos fixos na pista, as mãos rígidas no volante. Nenhuma música tocava. Nenhuma conversa surgia naturalmente. Ronaldo Fenômeno quebrou o silêncio depois de alguns minutos. Você percebeu o que aconteceu lá fora? Perguntou, sem olhar diretamente para o motorista. Sim, respondeu ele, seco. Não, retrucou Roberto Carlos. Acho que você não percebeu. O motorista respirou fundo. Eu só estava tentando resolver. Sempre foi assim. Sempre foi assim para quem? Perguntou Roberto Carlos. Para você, ou para nós? O motorista não respondeu. Você acha mesmo, continuou Roberto Carlos, que o respeito das pessoas vem do medo ou da fama? Vem do poder, murmurou o motorista. Ronaldo Fenômeno balançou a cabeça, com um sorriso triste. Não, o medo até cala, mas não muda nada. O respeito, esse vem de outra coisa. O carro seguiu por mais alguns quilômetros em silêncio. As luzes da cidade começaram a aparecer ao longe, anunciando a proximidade do local da festa. Mas para Roberto Carlos, aquela noite já tinha perdido o brilho. Enquanto o SUV se aproximava do destino, imagens do passado começaram a se misturar em sua mente. Ele se lembrou das primeiras convocações, dos olhares desconfiados, das faltas duras que recebia em campo. Lembrou-se de como precisou provar, jogo após jogo, que seu lugar não vinha de favoritismo, mas de esforço. E agora, anos depois, percebia que havia deixado algo escapar. A vigilância sobre o próprio entorno. A festa era luxuosa. Valet, tapete iluminado, música alta, flashes. Ao descer do carro, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno foram imediatamente reconhecidos. Sorrisos, cumprimentos, celulares erguidos discretamente. O motorista desceu por último, mantendo-se alguns passos atrás, quase invisível. Durante o evento, Roberto Carlos respondeu a perguntas, posou para fotos, conversou com antigos conhecidos. Mas sua mente estava distante. Cada gargalhada ao redor parecia ecoar vazia. Em determinado momento, afastou-se para um canto mais tranquilo, com uma taça de água na mão. Ronaldo Fenômeno se aproximou. Você está pensando nele, disse, sem rodeios. Estou pensando em mim, respondeu Roberto Carlos. Em como deixei isso acontecer. Você não controla o coração das pessoas, disse Ronaldo Fenômeno, mas controla quem caminha ao seu lado. Roberto Carlos assentiu lentamente. Amanhã, disse ele, eu vou conversar com ele. Ronaldo Fenômeno não perguntou o que isso significava. Ele já sabia. A festa terminou tarde, mas a decisão já estava tomada muito antes do último convidado ir embora. Enquanto o carro os levava de volta, Roberto Carlos observava a cidade pela janela. O Brasil pulsava lá fora, bares cheios, gente simples rindo nas calçadas, vendedores fechando suas barracas. E ele pensou na policial.
Pensou em quantas vezes ela já tinha ouvido frases parecidas. Pensou em quantas vezes ninguém desceu do carro para dizer não. Aquela multa não mudaria o país, mas talvez mudasse uma pessoa. E, para Roberto Carlos, isso já era motivo suficiente para não fingir que nada havia acontecido. A manhã seguinte nasceu clara, com aquele sol típico que atravessa as cortinas sem pedir licença. Roberto Carlos acordou mais cedo do que de costume. O corpo estava descansado, mas a mente não. A cena da noite anterior insistia em voltar, como um replay silencioso. O tom arrogante do motorista, o olhar firme da policial, o som seco da caneta riscando papel, o silêncio pesado depois que ele disse não. Ele se levantou devagar, caminhou até a janela e ficou alguns minutos observando o movimento da rua. Gente comum indo trabalhar, ônibus cheios, motociclistas costurando o trânsito, vendedores abrindo portas de lojas. Era o Brasil real, distante do glamour da festa da noite anterior. Aquele contraste o incomodava. Durante anos, Roberto Carlos aprenderá a lidar com fama, com privilégios, com portas que se abriam antes mesmo de serem tocadas. No começo, aquilo parecia um prêmio justo por tudo que havia sacrificado. Depois, virou rotina. E, sem perceber, ele havia permitido que pessoas ao seu redor confundissem acesso com autoridade, proximidade com poder. Tomou um café simples, quase automático, e sentou-se à mesa da sala. O celular vibrava com mensagens, compromissos, convites. Ele ignorou todos por alguns minutos. Pegou o telefone fixo da casa e fez uma ligação curta. Peça para ele vir hoje. Agora de manhã. Do outro lado, apenas um sim, senhor. O motorista, por sua vez, acordara com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente medo, mas algo parecido com inquietação. Enquanto se arrumava, tentou racionalizar o que havia acontecido. Na cabeça dele, aquilo tudo tinha sido exagero. Sempre resolvera situações assim. Sempre funcionara. Porque, dessa vez, tinha sido diferente. Ele vestiu a camisa social com mais cuidado do que de costume, ajeitou o cabelo diante do espelho, ensaiou mentalmente algumas frases. Pensou em se justificar, em minimizar, em dizer que estava apenas protegendo seus patrões. Em nenhum momento cogitou pedir desculpas de verdade. Para ele, o erro tinha sido de forma, não de essência. Ao chegar à casa de Roberto Carlos, percebeu que o clima era outro. Não houve cumprimentos calorosos. Foi conduzido diretamente ao escritório. A porta se fechou atrás dele com um som seco. Roberto Carlos estava em pé, de costas, olhando um quadro antigo pendurado na parede. Uma fotografia em preto e branco de um campo de terra batida, crianças descalças correndo atrás de uma bola improvisada. Ele demorou alguns segundos antes de se virar. Senta, disse, apontando para a cadeira à frente da mesa. O motorista obedeceu. Houve um silêncio inicial, longo o suficiente para deixá-lo desconfortável. Roberto Carlos não tinha pressa. Ele sabia que algumas conversas precisavam desse espaço vazio para revelar verdades. Você lembra do que disse ontem? Perguntou finalmente, em tom calmo. Lembro, respondeu o motorista. Mas acho que foi tudo tirado de proporção. Eu só. Roberto Carlos ergueu a mão, interrompendo. Não. Antes de explicar, eu quero entender. Quando você disse você sabe com quem está falando, de quem exatamente estava falando? O motorista hesitou. Do senhor, do Ronaldo Fenômeno, do nível de pessoas que estavam no carro. E o que isso significa, na sua cabeça? Insistiu Roberto Carlos. Significa que, ele engoliu em seco, que não somos pessoas comuns. Que temos compromissos importantes. Que não podemos ser tratados como qualquer um. Roberto Carlos respirou fundo. Não havia raiva em seu rosto. Havia algo mais profundo, decepção. Então você acha que eu não sou uma pessoa comum? O motorista franziu a testa, confuso. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse, respondeu Roberto Carlos. E mais do que isso, foi isso que você agiu. Ele caminhou lentamente pelo escritório, como quem organiza os próprios pensamentos enquanto fala. Eu nasci numa cidade pequena. Cresci vendo meu pai trabalhar duro, minha mãe ensinar que respeito não se negocia. Quando eu entrei num campo grande pela primeira vez, ninguém me tratou como especial. Eu tive que conquistar cada centímetro. O motorista abaixou o olhar. Ontem, continuou Roberto Carlos, você usou meu nome para tentar diminuir outra pessoa. Uma profissional. Uma mulher fazendo o trabalho dela.
E fez isso com desprezo. Eu só queria evitar problema, murmurou o motorista. O problema não era a multa, rebateu Roberto Carlos. O problema foi o que você mostrou ser quando achou que tinha poder. O silêncio voltou a se instalar. Você sabe qual é o maior risco da fama? Perguntou Roberto Carlos, agora parado diante da mesa. Não é perder dinheiro. Não é virar notícia ruim. É achar que o mundo gira diferente para você. E pior, deixar pessoas ao redor acreditarem nisso. Ele se sentou, finalmente, e encarou o motorista. Eu percebi ontem que falhei em algo. Eu deixei você achar que podia agir assim em meu nome. E isso é responsabilidade minha também. O motorista levantou os olhos, esperançoso. Então, a gente pode seguir em frente? Roberto Carlos balançou a cabeça lentamente. Não do mesmo jeito. O ar ficou pesado. Eu não estou fazendo isso por vingança, continuou. Nem para te humilhar. Estou fazendo porque preciso deixar claro um limite. Porque se eu aceitar isso, eu viro cúmplice. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou um envelope em direção ao motorista. Seu desligamento. Todos os direitos pagos. Nada além do que é justo. O motorista ficou imóvel. O rosto empalideceu. O senhor está me mandando embora. Por causa de uma multa? Não, respondeu Roberto Carlos, com firmeza. Estou te mandando embora por causa de quem você escolheu ser diante de alguém que não tinha como se defender do seu desprezo. O motorista tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez, talvez, ele percebeu que aquela conversa não era sobre hierarquia, mas sobre valores. Eu espero, concluiu Roberto Carlos, que isso te faça pensar. Não por mim. Por você. O homem se levantou lentamente, pegou o envelope com mãos trêmulas. Antes de sair, arriscou um último comentário. O mundo não funciona assim, senhor Roberto Carlos. Roberto Carlos o encarou nos olhos. Talvez não funcione, mas é assim que eu escolho viver nele. A porta se fechou. Roberto Carlos permaneceu sentado por alguns minutos, em silêncio. Não havia sensação de vitória. Havia peso. Mas também havia clareza. Mais tarde naquele dia, ele saiu de casa sem alarde. Vestiu roupa simples, boné, óculos. Pediu para dirigir ele mesmo. Pegou a estrada por alguns quilômetros, sem destino específico. Em certo ponto, avistou novamente o trecho da rodovia onde tudo havia acontecido. Diminuiu a velocidade. Parou no acostamento por alguns segundos. Observou os carros passando, as pessoas seguindo suas rotinas, cada uma com suas pressas, seus problemas invisíveis. Pensou na policial. Imaginou-a começando mais um turno, vestindo uniforme, respirando fundo antes de mais um dia em que precisaria ser firme, mesmo quando fosse difícil. Ele sorriu de leve. Aquela história não sairia nos jornais. Não viraria manchete. Mas algo dentro dele havia mudado. E, talvez, em algum lugar, dentro de outra pessoa também. Roberto Carlos ligou o carro novamente e voltou para a estrada. Agora com a sensação clara de que fama não é sobre ser reconhecido. É sobre reconhecer o próprio papel quando ninguém está olhando. O fim da tarde trouxe uma luz dourada que entrava pelas janelas da casa de Roberto Carlos com suavidade. A decisão já havia sido tomada pela manhã, mas era agora, no silêncio que vinha depois do ato, que o peso real começava a se acomodar. Não havia euforia, não havia sensação de dever cumprido. Havia apenas uma calma estranha, misturada com responsabilidade. Roberto Carlos caminhava descalço pela sala, sentindo o piso frio sob os pés. O telefone tocou. Ele olhou o visor antes de atender. E aí, disse Ronaldo Fenômeno, do outro lado, com a voz tranquila de quem já tinha entendido tudo antes mesmo de ouvir. Já foi, respondeu Roberto Carlos. Houve uma breve pausa. Imagino que não tenha sido fácil. Não foi, admitiu Roberto Carlos. Mas precisava. Ronaldo Fenômeno suspirou. Ontem à noite eu fiquei pensando nisso. Não na multa, nem na discussão. Mas no quanto a gente se acostuma a ter alguém resolvendo as coisas para nós. E no quanto isso pode deformar as pessoas. Roberto Carlos encostou-se no sofá. Às vezes, sem querer, a gente vira um espelho distorcido, disse. As pessoas olham pra gente e acham que podem fazer qualquer coisa, porque acham que a gente está acima de tudo. E não estamos, completou Ronaldo Fenômeno. Nunca estivemos. Depois de se despedirem, Roberto Carlos ficou algum tempo em silêncio. Mais tarde, decidiu sair novamente. Sem alarde.
sem escolta. Pegou o carro e seguiu pela cidade, atravessando bairros diferentes, ruas largas e vielas mais apertadas. Gostava de fazer isso de vez em quando. Lembrava quem ele era antes de tudo. Em um semáforo, parou ao lado de um ônibus lotado. Pessoas cansadas, algumas cochilando em pé, outras olhando o celular. Um garoto o reconheceu, arregalou os olhos, cutucou a mãe. Roberto Carlos sorriu e fez um gesto discreto com a cabeça. Nada mais. Seguiu adiante. No dia seguinte, a vida continuou. Treinos, reuniões, compromissos. Mas algo havia mudado no olhar dele. Não era visível para quem passava rápido, mas para quem o conhecia bem, estava ali. Uma atenção maior aos detalhes, às pessoas, às pequenas atitudes. Na rodovia, a policial também seguia sua rotina. Vestiu o uniforme cedo, prendeu o cabelo, respirou fundo antes de sair de casa. O episódio da noite anterior ainda estava fresco na memória, mas ela não falava sobre isso com ninguém. Não por medo, nem por modéstia exagerada. Era apenas o jeito dela, fazer o certo e seguir em frente. Em determinado momento do turno, outro carro foi parado por excesso de velocidade. O motorista reclamou, gesticulou, tentou argumentar. Nada fora do comum. Ela manteve a postura, explicou, aplicou a multa. Quando o homem foi embora, resmungando, um colega se aproximou. "Você ficou sabendo?" perguntou ele. Aquela história da rodovia ontem. Era o Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno mesmo. Ela deu um meio sorriso. "Eu sei. E você ficou tranquila daquele jeito?" "Eu estava trabalhando", respondeu simplesmente. O colega balançou a cabeça, admirado. "Tem gente que acha que fama muda tudo. Não muda o que é certo", disse ela. Enquanto isso, o ex-motorista de Roberto Carlos lidava com sua própria realidade. O envelope ainda estava sobre a mesa da cozinha, aberto, papéis organizados. Ele tinha passado a noite quase sem dormir. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha para onde ir no dia seguinte. Saiu de casa cedo e caminhou sem rumo por alguns quarteirões. Passou por um cruzamento movimentado, viu uma viatura parada, uma policial conversando com um motociclista. Por um instante, a cena da rodovia voltou inteira à sua mente. O tom de voz dele, o olhar da mulher, a intervenção de Roberto Carlos. Sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Vergonha. Não a vergonha pública, mas aquela silenciosa, que aperta por dentro. Talvez aquela demissão não fosse apenas um fim. Talvez fosse um corte necessário. Dias depois, Roberto Carlos recebeu uma carta simples. Não tinha remetente famoso, nem papel especial. Era escrita à mão. Ele leu com atenção. Não havia pedidos. Não havia acusações. Apenas algumas linhas reconhecendo que certas atitudes tinham sido erradas, que a fama alheia nunca deveria ter sido usada como arma, e que aquela conversa no escritório tinha sido dura, mas justa. Roberto Carlos dobrou a carta com cuidado. Não respondeu. Não precisava. Algumas mensagens cumprem seu papel apenas ao serem lidas. O tempo passou. Em uma entrevista casual, semanas depois, um repórter perguntou sobre responsabilidade social, sobre exemplos. Roberto Carlos pensou por alguns segundos antes de responder. "A gente passa a vida achando que grandes gestos mudam o mundo", disse. "Às vezes mudam. Mas, na maioria das vezes, são as pequenas decisões, quando ninguém está filmando, que dizem quem a gente é." A entrevista não viralizou. Não virou manchete. Mas quem ouviu, ouviu de verdade. Numa noite tranquila, Roberto Carlos assistia televisão em casa quando viu uma reportagem rápida sobre trânsito. Imagens genéricas de rodovias, policiais trabalhando, motoristas sendo orientados. Em uma das cenas, por poucos segundos, reconheceu a mesma policial. Ela falava com o repórter local, explicando a importância do respeito às leis. Ele sorriu, desligou a televisão e ficou ali, em silêncio, com os próprios pensamentos. Não havia heróis naquela história. Não havia vilões caricatos. Havia pessoas. Pessoas escolhendo, a cada dia, como se portar. No fundo, aquela situação na estrada não tinha sido sobre velocidade. Tinha sido sobre limites. Sobre entender que status não substitui caráter. Que dinheiro não compra respeito. Que nome famoso não apaga atitudes pequenas. Antes de ir dormir, Roberto Carlos pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para Ronaldo Fenômeno. "Às vezes, o maior gol é aquele que ninguém vê."
A resposta veio alguns minutos depois. E o mais difícil de fazer. Roberto Carlos colocou o telefone na mesa, apagou a luz e deitou. Dormiu com a consciência tranquila, sabendo que, pelo menos daquela vez, tinha escolhido descer do carro. E talvez seja isso que faça diferença no fim das contas. Não quem você é quando todos te reconhecem, mas quem você escolhe ser quando poderia simplesmente seguir em frente. Porque histórias assim não são sobre futebol, nem sobre fama. São sobre vida. E se você acredita que atitudes simples ainda podem ensinar grandes lições, continue acompanhando. Ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas. Histórias de escolhas, de respeito, de humanidade, com pessoas conhecidas, mas mensagens que pertencem a todos nós.